Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um encontro, programa Luz da Vida. Nosso compromisso semanal no pôr do sol do primeiro dia da semana, domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O programa Luz da Vida nasceu com um propósito bem concreto, refletir assuntos de relevância para a nossa fé católica apostólica romana. E há 3 anos e meio, ele começou uma etapa que hoje está terminando, precisamente hoje. Refletir sobre algumas verdades esquecidas. Em muitos ambientes católicos, temos que reconhecer que em vários lugares, em vários ambientes da igreja, falar da vida eterna, falar das derradeiras coisas é meio démodé. É alienante, segundo alguns, é ultrapassado, segundo alguns, mas a nossa fé é a fé da Igreja, compendiada no Credo. E o último artigo do Credo é precisamente este: creio na vida que há de vir. Ou, outra tradução, creio na vida eterna. Por isso, nos propusemos a fazer um itinerário que acabou durando 3 anos e meio, é isso que você está ouvindo. Todos os domingos, nesses últimos 3 anos e meio, todos, sem nenhuma repetição, nós fizemos aqui um estudo longo, demorado, particularizado a respeito dos novíssimos. Novíssimos, as derradeiras realidades, as últimas coisas que acontecerão terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. 4 são os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, querem saber quantos programas nós fizemos desses de 30 minutos? Desse de 30 minutos? Fizemos 29 programas. Considerando que cada domingo, cada mês tem 4 domingos, por aí vocês tirem quanto tempo, quantos meses gastamos, 7 meses e mais um pouquinho, para nos debruçarmos sobre a morte. E está tudo aí à disposição de você. Acesse o portal da Rede Século XXI e, para sempre, ficará o estudo, o pensamento da Igreja, o ensinamento da Igreja sobre a morte. Depois começamos uma outra etapa, a segunda etapa dos novíssimos, o estudo sobre o juízo particular e juízo final, como ensinam a Palavra de Deus e a Santa Igreja. Sabem quantos programas fizemos para investigar o argumento do juízo, juízo particular e juízo final? 65 programas. Considerando que um ano tem, em média, 48 domingos, multiplique 12 meses vezes 4, 48, 65 programas dá mais do que 1 ano e meio, só estudando todos os domingos, durante 30 minutos, o argumento do juízo. Depois entramos num assunto doloroso, horroroso, amedrontador, mas que integra o ensinamento de Jesus nos 4 evangelhos e também o ensinamento dos apóstolos e das outras cartas do Novo Testamento, o ensinamento sobre o inferno. E sabem quantos meses precisamos fazer? 7 meses, 28 programas dedicados ao inferno. Depois, a parte mais importante, a mais jubilosa, a mais gozosa, a mais feliz, a mais alegre, a mais gratificante do ensinamento dos novíssimos, o paraíso. E sabem quantos programas precisamos fazer para possibilitar para vocês um ensinamento completo sobre o paraíso, incluído o purgatório? 56 programas. Cada ano, 48, quase 2 anos. 48 domingos, 4 vezes 12, 48. 56 programas, mais quase 2 anos. E chegamos ao final. Esse primeiro bloco, no programa anterior, o primeiro bloco, fizemos uma síntese do primeiro novíssimo, a morte. No segundo bloco do domingo passado, fizemos uma síntese sobre o segundo novíssimo, o juízo.
Agora vamos, nesse primeiro bloco, fazer uma pequena síntese sobre o terceiro novíssimo, o inferno. E o segundo bloco vai ser uma breve síntese sobre o paraíso. E falar do inferno é uma realidade, por ser uma realidade tenebrosa, pavorosa, ninguém gosta. Ou assunto desagradável. É desagradável, mas é necessário. Pelo simples fato de ter integrado, pelo simples fato de ter sido objeto do ensinamento de Jesus em vários sermões, em várias parábolas, em várias alegorias, precisa ser estudado, como de fato foi, 28 programas. No programa anterior, citamos várias vezes o motivo pelo qual nós fizemos o estudo dos novíssimos, as derradeiras coisas. Primeiro, um ditado romano antiquíssimo, anterior até ao cristianismo, portanto, antes de Nosso Senhor, no mundo romano, se usava esse jargão. In hominibus respice finem. Em todas as coisas, olha para o fim. Isso tem uma componente no Antigo Testamento, precisamente no livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, que diz o seguinte, grave bem isso, até porque é fácil de memorizar, você lendo, não só ouvindo, com o seu celular, o seu computador, o seu televisor, crave os olhos nele agora, porque aí vai essa frase. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim, e jamais pecarás. E olhar para o fim, morte. Olhar para o fim, juízo. Olhar para o fim, inferno, que é o que nos interessa nesse bloco. E olhar para o fim como paraíso tem essa finalidade pedagógica, admoestativa, digamos assim, de admoestação, de conselho, de convite a renunciar ao pecado, porque graças a ele nossa alma pode ser precipitada no fogo do inferno, evitando o pecado e não só evitando, mas fazendo o que agrada a Deus, isso nos possibilitará o quarto e último novíssimo, de que falaremos no bloco seguinte, o paraíso. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim, jamais pecarás. Isso com relação ao primeiro novíssimo, evoca também isso, é breve a nossa vida. Passageiros nós somos, transeuntes, essa é a nossa condição. Breve é a nossa estada aqui na Terra. O mundo passa muito rápido, o tempo é implacável e avança. E com o tempo nos debilitamos, nos envelhecemos e com o tempo começamos a declinar, nosso corpo vai perdendo o vigor, nossa memória também, aproximamo-nos do derradeiro instante que nós, cristãos, professamos, chegado esse momento, apresentar-nos-emos diante do Senhor para a prestação de contas dos nossos atos, para recebermos a recompensa jubilosa, o céu, ou horrorosa, o inferno. O inferno, nós vimos isso em 28 programas, não foi criado por Deus, é iniciativa da criatura que livremente, feita boa, criada boa, primeiro pensemos nos anjos, foram submetidos à prova e uma parte deles se rebelou contra o Senhor. Um mistério que não é tratado em detalhes na Escritura. Já não se encontrou lugar no céu para o demônio que foi precipitado para a terra. É a partir daí que tem início uma condição de afastamento de Deus. Deus não criou o inferno para ninguém. O inferno foi preparado, palavras de Jesus no juízo final, para o demônio e para os seus anjos. Mas esse texto não significa dizer que Deus preparou o inferno para os demônios. O inferno foi preparado pelos demônios. E a palavra final do Senhor Jesus no dia do juízo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, prestem atenção agora, preparado para o demônio e para os seus anjos. Não foi preparado para os homens. Inferno é a condição
de quem imita o diabo e de quem, seduzido por ele, se deixa enredar pelas suas seduções e permanece nisso depois de ter caído e não se arrepende sinceramente. O inferno, portanto, vimos em 28 programas, não contradiz a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus. Antes, revela que Deus é amor e continua a amar a criatura, ainda que condenada. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com eterno amor. Da parte de Deus, esse é o principal motivo do inferno. Não que Deus seja a causa, mas da parte de Deus que não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda, continua a amar, mas da parte da criatura tem uma mudança. E que mudança? O fechamento ao amor de Deus, a recusa de amar Deus, de retribuir com amor, o ódio a Deus. Todas essas realidades, quanto aos homens, passam a existir com o pecado mortal. Realidade pavorosa, assombrosa, assustadora. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive em, durante 28 programas, falar desta realidade desagradável. Desagradável, sim, mas nós, cristãos batizados, não recebemos o batismo para pregar aquilo que nos agrada, mas pregar aquilo que precisamos crer, aquilo que precisamos pregar, aquilo que é necessário transmitir para todos, por ordem de Jesus, pregar o Evangelho, que não tem apenas coisas agradáveis, gostosas para nós, mas coisas também desagradáveis, preocupantes, lancinantes, apavorantes, assustadoras, perturbadoras, porque isso integrou o perene, o imutável ensinamento de Jesus. Está terminando o nosso primeiro bloco do último encontro, programa Luz da Vida, dedicado a essas verdades esquecidas. No segundo bloco, a coisa vai mudar de figura, porque vamos tratar de uma realidade gozosa, jubilosa, é o termo feliz, é o arremate triunfante desse estudo de 177 programas, o paraíso. Deus abençoe você, não saia daí. E daqui a pouco a gente volta para tratar do quarto e último novíssimo, o paraíso. Um grande abraço, até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo bloco do último encontro Luz da Vida, dedicado aos novíssimos. Durante 177 programas, cada mês tem 4 domingos, cada ano tem 48 domingos, 177 programas, há quase 3 anos e meio, estudando essa realidade tão vasta, tão misteriosa, objeto da nossa fé integralmente, porque nós professamos no último artigo do Credo, creio na vida eterna, e o arremate desse itinerário de 3 anos e meio é precisamente agora, nesse segundo e último bloco do nosso último encontro sobre essas verdades que na teologia se chamam tecnicamente novíssimos. A palavra novíssimo, ou novíssimos no plural, ela é profundamente bíblica, porque tem fundamento no Apocalipse de São João, que no seu último capítulo fala o seguinte: eis que eu faço novas todas as coisas. É o corolário, é a conclusão na descrição da felicidade sem fim da Jerusalém celeste que o autor do Apocalipse, João, apóstolo, evangelista e vidente, faz, descrevendo a felicidade sem fim. São Paulo, na 2 aos Coríntios, diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E voltando ao Apocalipse, São João insiste, no mesmo capítulo,
eu vi um novo céu e uma nova terra. Por isso, com tantos versículos falando de novo, de novas, a teologia, para descrever essas últimas realidades, morte, juízo, inferno e paraíso, as nomeou com profundo fundamento e sentido bíblico com o nome técnico de novíssimos, no superlativo, não apenas novos, mas novíssimos, isto é, muitíssimamente novos, porque são atuais e integram a nossa peregrinação aqui na Terra. O último bloco, como eu disse, é dedicado ao paraíso. Aquilo que na 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento, diz: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Tais são os bens que nos aguardam, tais são as promessas do Senhor. A Escritura inteira, o Antigo Testamento muito menos, porque muitos dos seus livros ainda não traduzem a fé amadurecida de Israel nos últimos séculos antes de Cristo, no judaísmo tardio, sobre a vida eterna. Por isso, poucos textos em comparação com o Novo Testamento, poucos textos do Antigo Testamento abordam de uma forma clara essas realidades em que acreditamos. Mas no judaísmo tardio, 1 Macabeus, 2 Macabeus, profeta Daniel, os livros mais recentes do Antigo Testamento já tratam, sim, com clareza a fé na ressurreição da carne, o juízo de Deus, a vinda do Filho do Homem, as visões tidas pelos profetas e, lógico, o Antigo Testamento dá lugar ao Novo Testamento e Jesus é bem explícito ao tratar dessas 4 realidades: morte, juízo, inferno e paraíso. Jesus tem um ensinamento bastante consistente e muito misterioso também, porque apesar de inúmeras vezes Jesus ter falado do paraíso, fala de forma muito sóbria, fala de forma muito cifrada. Mas temos realmente elementos para dizer que essa felicidade sem fim é estar com Ele. Foi Ele quem disse, no capítulo 14 do Evangelho segundo João: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Olha que definição bonita, coisa que não existia no Antigo Testamento. A felicidade sem fim é estar com Cristo, é habitar com Ele, é desfrutar da amizade dEle, da intimidade com Ele. E, obviamente, com o Pai dEle, porque Ele é Deus com o Pai, da mesma natureza, da mesma substância. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta, pergunta Filipe, nesse mesmo capítulo 14 de São João. Há tanto tempo estou convosco, quem me vê, vê o Pai, Filipe. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E vendo o Pai no Filho, porque o Filho é a imagem visível do Deus invisível, contemplamos o Pai. E, lógico, onde está o Pai também está o Espírito, onde está o Filho está o Espírito, onde estão o Pai e o Filho está o Espírito, onde está o Espírito estão o Pai e o Filho. A eternidade, então, é o desfrute, é a comunhão, é a participação na vida trinitária, contemplando Deus face a face, sem a mediação da fé, sem nenhum intermediário. A fé vai acabar, porque é uma forma de enxergar confusamente, como diz São Paulo, o Senhor, mas um dia veremos face a face, diz o mesmo apóstolo Paulo, na 1 Coríntios capítulo 13. Lá, na eternidade, na felicidade sem fim, para a qual caminhamos pressurosos e da qual esperamos desfrutar muito em breve, Maranata, Maranatá,
o Senhor vem, vem Senhor Jesus. Pela negativa, nós podemos dizer o que é o céu. É o livro do Apocalipse quem diz, lá no finalzinho, não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá morte. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Não haverá possibilidade lá nem de pecado, nem de qualquer coisa que nos entristeça. Estaremos em Deus, Deus estará conosco. Nós habitaremos nele, ele será a luz que iluminará todos os eleitos. Não haverá necessidade da luz do sol, da luz da lua, de nenhum artifício, de nenhum instrumento, de nenhuma criatura que possa iluminar-nos. Vocês estão me vendo aqui num estúdio. Pois bem, estão aqui escondidos 3 holofotes grandes, bem na minha frente. E aqui em cima, atrás de mim, tem outros. Isso porque o estúdio está escuro. E lá fora está iluminado porque o sol está despontando. No céu não vai haver necessidade dessas coisas artificiais para sermos iluminados. No céu, Deus mesmo será a nossa luz. É dele que virá o brilho, o fulgor, jamais descrito ou comparado a nenhum brilho, a nenhuma luz que nós possamos imaginar. Se o brilho do sol hoje para nós impõe respeito, em comparação com o brilho de Deus, o sol não é nada. Ele não vai brilhar, o único brilho será o de Deus Todo-Poderoso, no seu fulgor, na sua majestade, e contemplaremos Deus face a face, coisa que não é possível a nenhuma pessoa nesta terra desfrutar da visão beatífica. Verdade é que algumas tiveram o privilégio de serem transportadas para lá. São Paulo foi uma dessas pessoas, ele descreve isso na 2 aos Coríntios, capítulo 12, mas muito sóbrio, depois que teve essa visão do céu, diz que aquilo que ele viu não é lícito pronunciar a ninguém. Guardou o segredo, não revelou para ninguém. Por que ele fez isso? Não sabemos. Recebeu alguma proibição clara, explícita de nosso Deus? Você está vendo-me, está me vendo face a face, mas você não pode revelar a ninguém aquilo que você está vendo? Eu quero crer que sim, para que nós, se souberamos de fato do que é a felicidade sem fim, talvez perderíamos a motivação para viver aqui nesta terra, e temos tanto a viver agora, temos tanto a cumprir, nossa missão ainda não terminou aqui na terra. Pois bem, foram 56 programas dedicados ao céu, ao paraíso, incluído o purgatório, a condição de purificação final dos eleitos, dos que partiram desta vida na amizade com Deus, na graça de Deus, mas ainda com alguns vestígios, algumas sequelas do pecado, que a tradição da igreja, que os místicos chamam de ferrugem do pecado, não algo meritório, mas consequência, efeito do pecado, que deforma a alma e necessitam tanto a alma deformada como ela enferrujada, a fuligem, a ferrugem, necessitam de ser extirpados da alma, que só pode entrar no céu absolutamente puras, completamente desvinculadas de qualquer imperfeição ou dos efeitos, das consequências, das sequelas do pecado. Bem, acabou essa etapa. Deus seja louvado por 3 anos e meio de estudo, por 3 anos e meio de investigação. Se alguém se gloria, que se glorie no Senhor. É para a glória dele esse estudo que está à disposição de você. Se daqui a 500, 600 anos você estiver assistindo a esse vídeo, saiba, não foi mérito de quem esteve à frente do programa, foi Deus quem suscitou nessa pobre figura a obrigação de deixar isso de forma clara, de forma transparente, de forma explicada, de forma mastigada. Qual é a fé da igreja? Qual é o desdobramento
desse artigo último do Credo, que, na verdade, nesses tempos difíceis, poucos têm a coragem de falar, de abordar e de tratar, porque requer primeiro uma fé intrépida, depois segurança na Escritura e na doutrina da Igreja, para transmitir o ensinamento imutável de Jesus sobre essas 4 realidades. Um grande abraço. Deus seja louvado pelo término de mais uma etapa. Próximo encontro, começamos outra etapa, também desafiadora, também longa, também demorada, mas também necessária, como foi necessário estudarmos durante 3 anos e meio os novíssimos, para que tua fé não desfaleça e para que, Eclesiástico 7,40, em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás.